Em nome do povo brasileiro, declaro aberta a presente sessão solene de instalação do Parlamento Jovem Brasileiro. Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a esta casa. Convido para compor a mesa a presidenta do Parlamento Jovem Brasileiro de 2017, Isabela Costa Arantes. Convido ainda Marcos Vinícius Solé Baldassi, vice-presidente do Parlamento Jovem Brasileiro de 2017. Convido também para compor a mesa o deputado jovem de 2016, Bruno Balmer Coutinho, e o deputado jovem de 2017, Lucas Parisi Bernardi. Composta a nossa mesa, convido a todas e todos para que, na medida do possível, se coloquem de pé para entoarmos o nosso hino nacional. Salve, Brasil, um sonho intenso, raio vivo
Neste momento, passo a ler o discurso do presidente desta casa, que diz: Senhoras e senhores, a presidência da Câmara Federal vem saudar todos os estudantes que participam dos 5 dias de jornada legislativa do Parlamento Jovem de 2018. Este é um dos diversos projetos de educação para a cidadania mantidos por esta casa, voltados a públicos de diferentes idades, desde crianças pequenas até estudantes universitários. Tais projetos são formas de aproximar a Câmara das novas gerações. É importante essa aproximação, pois os jovens têm muito a oferecer à política brasileira. A faixa etária em que vocês estão é aquela em que se começa a exercer a cidadania. Desde os 16 anos, vocês já podem votar. Os maiores de 18 já podem ser eleitos vereadores. A partir dos 21 anos, podem ser prefeitos ou deputados. Conforme o tempo for passando, vocês poderão alcançar cargos ainda mais altos. Mas por que essa inserção dos jovens na política precisa ser tão gradual? Se existem tantos jovens brilhantes como vocês mesmos que aqui estão, por que uma moça ou um rapaz de 18 anos não pode ser eleito presidente? O que se espera que o jovem vá aprendendo com o passar dos anos, a fim de participar cada vez mais plenamente da política? E o que se espera que vocês aprendam aqui? A primeira lição, talvez, seja a de que a política exige fazer escolhas, que sempre têm vantagens e desvantagens. Para participar do projeto Parlamento Jovem, todos vocês apresentaram projetos de leis, nos quais acreditam sinceramente. Mas tenham certeza de que nenhuma ideia está imune a críticas. Todo projeto tem prós e contras. Com a ajuda uns dos outros, vocês refletirão sobre os custos e benefícios de cada proposta, desenvolvendo a prudência e a moderação essenciais ao bom exercício da cidadania. Para isso, vocês também precisarão aprender a difícil arte de equilibrar a defesa vigorosa dos seus pontos de vista com a civilidade e o respeito pelos que pensam de forma diferente. Discordar produtivamente não é fácil. É preciso um desejo sincero de compreender as motivações alheias, sem perder a fidelidade a si mesmo. Tal habilidade só se adquire com experiência, como a que vocês terão nestes 5 dias. Por fim, espera-se que também percebam que o Estado é um dos personagens mais importantes da vida em sociedade e que ele muito pode fazer pelo bem comum. Não obstante, nem tudo está ao seu alcance. Isso não é necessariamente ruim, porque significa que mesmo depois que vocês estiverem de volta às suas casas, não terão acabado suas possibilidades de agir para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Mesmo fora do aparato estatal, existem muitas formas de manifestar espírito cívico no dia a dia, respeitando as leis e ajudando a comunidade. Aprender tais lições é fundamental para que amadureçam e possam se tornar os líderes do Brasil de amanhã. Estando todos no início da vida adulta, está chegando a hora de vocês tomarem as decisões que influenciarão os rumos do país. Esperamos que o projeto Parlamento Jovem lhes seja proveitoso, que aprimore suas virtudes cívicas e que um dia vocês possam transmitir às gerações seguintes o conhecimento e a experiência que adquiriram. Muito obrigado, é o que diz o presidente desta casa, Rodrigo Maia. E digo que nós estamos, neste momento, com muita alegria de recebê-los e recebê-las aqui. Muita alegria, porque aqui vem a força de uma juventude que tem que exercer um protagonismo fundamental para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. O parlamento
é um poder plural. Aqui nós vamos ter várias concepções, vários projetos de sociedade. Aqui nós temos dezenas de partidos políticos, de pessoas que estão em um partido político porque se afinam com determinadas concepções. Por isso, eu diria, o parlamento é essencialmente plural, é essencialmente diverso, como diversa é a humanidade. Isso tem que nos ensinar. Essa pluralidade, ela tem que tomar conta das nossas ruas. É preciso que nós possamos viver com muita intensidade a democracia e a nossa humanidade. A nossa humanidade pressupõe o respeito ao outro e a alteridade, porque a humanidade é diversa. Nós fazemos parte de uma única humanidade, mas temos diversas formas de ser. Somos compostos por diversas concepções culturais, por diversas etnias, por diversas formas de amar, diversas ideias, mas a humanidade é uma só. Diz a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana: todo ser humano nasce livre e igual em dignidade e em direitos. E o conceito de direitos humanos, ele é um conceito que talvez tenha uma profundidade maior do que a cidadania. E cidadania pressupõe deveres e direitos. Direitos humanos pressupõem dignidade, dignidade humana. Simplesmente porque estamos na Terra como pessoas, temos um compromisso atávico de vivermos como pessoas e de estarmos em uma sociedade com tanta diversidade, onde o outro tem que ser respeitado nas suas identidades. É com o outro que a gente desenvolve a afetividade, e é na afetividade que a gente desenvolve a nossa humanidade, porque nós só podemos nos sentir plenos quando nos sentirmos pertencentes a algo maior do que nós mesmos. É coletivamente que nós vamos transformando a sociedade, é coletivamente que a gente se percebe. Portanto, impor ao outro a sua forma de ser é anulá-lo, e anular a alteridade é perder a noção de humanidade. É com o outro que a gente define as nossas identidades, e ele não pode existir apenas se for o nosso espelho. Se tiver a nossa família, se tiver as nossas crenças, a nossa religiosidade, se amar como a gente ama. Não, o outro existe porque a humanidade se constrói na diversidade. Mas é também a condição de sujeito que nos faz humano, porque somos os únicos seres vivos que podemos ter consciência das nossas vidas, pegá-la pelas mãos e transformá-la, como anjos de uma asa só, que só alçam voos quando estão juntos uns dos outros, porque temos uma asa só. Somos incompletos, e nos completamos na coletividade e em sociedade. Por isso, a nossa humanidade exige a condição de sujeito. E o que vocês estão exercendo aqui? Aqui vocês estão exercendo aquilo que está na nossa legislação. A nossa legislação diz que é preciso ser sujeito, e sujeito de direitos. A nossa legislação também fala que a infância e a adolescência carrega a doutrina de proteção integral. A doutrina de proteção integral, ela se espelha na prioridade absoluta para crianças e adolescentes. Mas vocês estão dentro de uma escola, que é o espaço que muitos querem calar, porque ele resiste na sua diversidade, ele resiste na sua teimosia cidadã de construir pessoas inteiras. E eu lembro Paulo Freire quando diz que a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Muda o mundo quando o mundo é doído, muda o mundo e porque há uma condição humana que nos faz também exercermos a capacidade de sonhar, a solidariedade e o afeto. Por isso, aqui nós temos um espaço de construção de um protagonismo que muitas vezes é negada, de uma condição de sujeito onde a gente realiza a nossa humanidade,
um sujeito, a condição de sujeito, que diz que nós, mulheres, temos sim que ter direito das nossas falas, a estarmos em qualquer espaço, porque a nossa humanidade não pode ser restringida ou não pode ser coisificada, porque somos mulheres, ou porque somos de determinada religião, ou porque somos de determinado componente, de determinado povo. Nós precisamos termos aqui o exercício legítimo e profundo de uma democracia, para que nós possamos lembrar que a sociedade que a gente quer é que a gente possa pegar a mão de uma criança e possa levá-la para que haja a realização da condição de prioridade absoluta prevista na nossa Constituição. Aliás, esta Constituição que vocês vão dizer que vão honrar, vocês aqui vão jurar que esses mandatos estarão nos limites impostos por uma Constituição que foi chamada de Constituição Cidadã e que na próxima sexta-feira completa 30 anos. A tentativa do povo brasileiro de fazer o luto de um período tão nefasto, que buscou nos calar, que buscou nos transformar em coisa, que arrancou o Brasil de nós mesmos, da ditadura militar, que deixou seus mortos e seus desaparecidos, que dói em cada uma e cada um de nós, que deixou as suas marcas na pele e na alma deste Brasil, mas que a gente mede a ferocidade de uma ditadura por quanto ela ficou na nossa contemporaneidade. Portanto, esse exercício de protagonismo é o exercício de liberdade, é o exercício de democracia. Aqui vocês foram selecionados pela criatividade dos seus projetos, pela capacidade de fundamentação das suas ideias. Aqui vocês foram selecionados porque vocês sonharam com uma legislação que possa acolher melhor o ser humano na sua diversidade, nas suas diferenças, mas na dignidade que nos é peculiar e intrínseca a essa própria condição humana. Por isso eu queria, em nome de todos os parlamentares desta casa, dizer que este é um momento, onde a gente se aproxima da sociedade, onde a gente se aproxima de uma juventude que sempre transforma, que sempre inquieta, que sempre questiona a ordem quando a ordem é opressora e sempre constrói uma ordem que seja uma ordem democrática. No momento muito duro da história deste país, nós estamos aqui, abrindo as portas desse parlamento para que vocês adentrem a eles e nos ensinem, porque nós aprendemos com vocês. Nós vamos aprender com vocês, os parlamentares desta casa, aprender com vocês. E quero encerrar, primeiro parabenizando cada uma e cada um de vocês, porque foram selecionados nos seus estados, foram selecionados e aqui representam os seus estados. Estudantes do 2º e do 3º ano, em um projeto que completa 15 anos, e esta casa vai junto com vocês fazer um baile de debutantes desse projeto Parlamento Jovem, mas também parabenizar os educadores, porque os educadores, diz Rubem Alves, têm um pacto com a imortalidade, porque eles ficam dentro da gente, eles ficam naqueles e naquelas que aprenderam a ver o mundo, a significar o mundo a partir destes ensinamentos e a partir dos seus exemplos. Educadores, é compromisso com a construção de uma sociedade de pessoas inteiras, porque lidam com pessoas inteiras, não lidam apenas com o braço quebrado, com a garganta inflamada, são pessoas, é diálogo de gente. E parabenizar os pais, os responsáveis pela educação de vocês, estes e estas, e eu faço uma homenagem especial às mães, os que dizem que mães não sabem educar. Esses são exemplos concretos da falta de educação, porque as mães têm muita coragem e têm a capacidade que têm os pais de estarem vivendo as dores e as alegrias dos seus meninos e meninas como se fossem as suas dores e as suas alegrias.
isso também é coisa de gente, porque ser humano sente a dor do outro como se fosse a sua dor e a alegria do outro como se fosse a sua alegria. Seguramente, vocês estão sendo acompanhados pelos seus colegas de escola estão sendo acompanhados pelos seus familiares e pelos seus educadores e educadoras. Vocês estão aqui no dia de hoje para dizer que prometem seguir a Constituição, que fala de dignidade humana, que fala que não é permitido a discriminação, que fala de direitos, que fala de prioridade absoluta para as crianças e adolescentes. Esta Constituição tecida com tanta dor de um país que ainda não fez o luto, seja o luto da escravidão, do colonialismo ou da ditadura. Vocês ajudam a fazer esse luto, ajudam a fechar esse ciclo, ao estarem aqui apresentando as suas proposições e ao estarem aqui representando tantos e tantas e ao estarem aqui dizendo que este país é um país que precisa respeitar a sua juventude, não por uma questão de futuro, mas por uma questão de presente. Vocês estão aqui para que nós possamos reafirmar a democracia em Pelourinho neste momento, a democracia, a liberdade e os direitos. Portanto, em nome deste parlamento e dos 513 deputados e deputadas, infelizmente, tão poucas deputadas, tão poucas. Chegamos a por volta de 10% apenas de deputadas nesta casa, menos do que em países onde as mulheres usam burcas, para mostrar que no Brasil temos as nossas burcas e mordaças invisibilizadas. Mas em nome de todos os 513 parlamentares desta casa, eu desejo as boas-vindas e digo que hoje vocês vão nos ensinar como legislar para que tenhamos um país mais justo e mais igualitário, um país de jovens, um país de crianças, um país onde os grilhões do ferro dos grilhões não sejam substituídos pelo aço das balas que mata nossos jovens negros ou o aço das algemas. Portanto, sejam bem-vindos nesse exercício profundo de protagonismo e de humanidade. O país se orgulha de cada uma e cada um de vocês. E nesse momento, como nós estamos aqui na instalação do Parlamento Jovem Brasileiro, nós queremos que esse protagonismo ele se desenvolva de forma profunda em todos os espaços dessa casa. Por isso, não me cabe estar conduzindo esta sessão. Quem vai conduzir essa sessão é a nossa presidenta do Parlamento Jovem de 2017. E ela vai assumir todo o processo de instalação do Parlamento Jovem, vai conduzir junto com os demais componentes desta mesa. Por isso, com muita alegria, eu convido a senhora Isabela Costa Arantes para presidir esta sessão, assumindo a sua presidência. Esta cadeira está com Vossa Excelência. Neste momento, vamos iniciar o ato solene de posse das senhoras e dos senhores parlamentares jovens. Antes de passarmos à leitura do compromisso de posse, esta presidência esclarece que as senhoras e os senhores parlamentares jovens serão chamados a prestar juramento por Estado e Distrito Federal, de norte a sul, na ordem geográfica das capitais e, em cada unidade federativa, na sucessão alfabética de seus nomes. Peço a todos que fiquem de pé para que o solene compromisso seja prestado. Convido o parlamentar jovem Josibias da Silva Ramos para que proceda ao juramento.
Cumprimento a mesa e a todos os deputados jovens aqui presentes. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim o prometo. Rogo às senhoras e aos senhores parlamentares jovens que, um a um, de pé, de acordo com a chamada nominal, proceda pelos senhores secretários, pronunciem as seguintes palavras. Assim prometo. Designo aos senhores secretários Bruno Balmer Continho e Lucas Bernardes para que procedam à chamada nominal das senhoras e dos senhores parlamentares jovens. Tá. Luanderson Pimenta Mendes. Gisele Correia Barata. Luiz Felipe Farias dos Santos. Luiz Felipe Farias dos Santos. Assim prometo. Velfesson Campos Alves. Rodrigo Correia Braga. Vitor Rodrigues de Souza. Letícia Fernandes Oliveira. Ilan Rubens Carneiro de Carvalho. Graciele Bispo da Silva. Paulo Vitor Abreu Aguiar. Wellington Fernando dos Santos Menezes. Fernando Matias Pinto Mesquita. Francisco Sueldo Magalhães Muniz. Gustavo Salles Batista. Décica Aparecida da Silva Barbosa. Loiane dos Santos Oliveira. Saira Cristina de Souza Barros. Aloísio Ferreira da Silva Sobrinho. João Vitor da Silva Santos. Lucas Gomes de Oliveira. Alércio da Paz Oliveira Rodrigues. Camila de Santana Silva. Guilherme de Macedo Feitosa. José Ferreira Leite Neto. Wagner dos Santos Almeida. David Lima do Nascimento. Emerson Henrique Leite da Rocha. Jamile de Oliveira Lopes. Marcos Vinícius Portela Santos. Pedro Henrique Silva Oliveira Costa. Tamires Pereira Queiroz. Alisson Brenner Nogueira Pereira. Anderson Luiz Martins Andrade. Antônio Jorge Medeiros Batista da Silva. Cláudio Cassimiro de Oliveira. Gabriel William Duarte Constantino. Gabriela Mendes Rocha. Giovana Souza Morim. Juliana Carvalho de Souza. Bruna Yara Gonçalves da Silva. Mariquele Cristina Moraes da Silva.
Júlia Jaques Caldeira. Leonardo Mendes Frazão Filho. Lívia da Silva e Silva. Marco Caetano Borilli Nobre. Marcos Antônio Ribeiro Boixá. Traci Neris Araújo. Vitória dos Santos Martins Queiroz. Ana Júlia Leme da Silva. Camila Fonseca de Oliveira Granha. Evelyn de Oliveira Vitório. Francisco Natanael Lima do Nascimento. João Victor Coutinho Gasparini. Júlio César Umbelino de Souza. Laura Serem Arruda Silva. Leonardo Roveri Celane Ambrogi. Pedro Siemen Giestas. Tamires Petrizzi. Tamires Ayumi Nascimento Onoda. Pamela Alves Taborda de Souza. João Gabriel Bersan Soares de Brito. Antônio Ordones Neto. Lucas Rodrigues Queiroz. Maiara Zac Borges. Natália Braga. Gabriel Zanon Darmen. Gustavo Henrique Chagas. Isabel Beatriz Feiden da Costa. Isabela Teiz. Leonardo Félix de Almeida. Gabriel de Keck. Gustavo Vicente. Alan Gustavo Weiler Geiger. Bianca Pastre. Bruno dos Santos Macedo. Júlia Costa da Silva. Victor Andrei Schmidt. Declaro empossados todas as senhoras e todos os senhores parlamentares jovens que acabaram de prestar o juramento. Podem se sentar. Concedo a palavra ao vice-presidente do Parlamento Jovem de 2017, o senhor Marcos Vinícius Soler Baldassi. Bom dia a todos aqui presentes, cumprimento em especial aos jovens parlamentares. Sejam bem-vindos ao universo do protagonismo juvenil. Durante essa semana, essa Câmara toda é de vocês. Está na hora de vocês mostrarem o quanto a juventude é capaz de fazer a diferença pelo nosso país. Eu sou Marcos Vinícius Soler Baldassi, tenho 18 anos e participei da edição 2017 do Parlamento Jovem Brasileiro, representando o estado do Paraná. Após a jornada parlamentar, criei junto com outros 3 amigos jovens parlamentares o Vem Ser Protagonista, que é uma organização que tem como objetivo auxiliar jovens de todo o país a realizar projetos comunitários em suas cidades. Nós já estamos em 18 estados e se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar facebook.com/VemSerProtagonista 2018. Então, para escrever o meu discurso de hoje, eu tive um pouquinho de complicação pela primeira vez. Nós estamos vivenciando um momento muito delicado. É difícil colocar palavras em um momento tão difícil da nossa política, em um momento tão difícil da nossa história. Não adiantava que hoje, que eu somente criticasse aqueles que ocupam essas cadeiras,
e não apontasse soluções. Apesar que quem está ocupando essas cadeiras aqui hoje são as soluções do nosso país, com certeza. Hoje, nós estamos vivenciando um período de medo, de polarização, em que a gente não sabe o que vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2019. O que vai acontecer com o nosso país? Nós estamos desacreditados. Nossa população se encontra machucada. Cada cidadão brasileiro simplesmente não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Só que eu faço um convite. É hora de reacendermos a nossa esperança. Em 1985, após 2 décadas de ditadura militar, era eleito o primeiro presidente civil após esse período. E sabe, nesse mesmo dia, acontecia no Rio de Janeiro o primeiro Rock in Rio. E sabe que milhares de jovens cantavam "Podia Nascer Feliz" do Cazuza. É hora da gente ir em busca do nosso dia feliz, ir em busca de um país melhor. A esperança, a cada dia, se torna cada vez mais distante. Segundo o Datafolha, 62% dos jovens brasileiros, se pudessem, iriam embora do nosso país. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar de só discutir porte de armas e corrupção e passar a discutir ciência, educação e cultura. Quando eu era criança, eu lembro que dizia minha mãe que quando eu crescesse, eu ia tentar fazer a diferença. Hoje, eu tenho 18 anos. Eu descobri que sou um jovem, assim como vocês. Porém, a força de transformação sozinho, você não consegue transformar o nosso país um só. Só que todos nós juntos, todos os nossos jovens, com todo o nosso crescimento que nós podemos fazer, a gente pode sim transformar a nossa nação. Senhores, aqueles que habitam os corredores do poder, vocês, com uma simples assinatura, são capazes de mudar a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. Vocês têm ideia do tamanho deste ofício? Eu sou um jovem, um pouco sonhador, eu digo. Mas, assim como todos os brasileiros, nós não aguentamos mais a situação em que estamos vivenciando. Nós não aguentamos mais, não dá mais, para entregar os nossos recursos naturais a um seleto grupo que destrói os nossos ecossistemas. Não dá mais para entregarmos, para sermos um dos países mais desiguais do mundo, onde um jovem ou uma criança é assassinada a cada 48 minutos. Nossos problemas são reflexos de como olhamos para eles. Não há bala perdida se não há segurança. Não há bala perdida se há segurança, valorização do policial. Não há analfabetismo se há educação de qualidade. Não há analfabetismo quando você tem escolas com alimentação, com estrutura física. Será que a gente não está na hora de rever os nossos conceitos? De ir em busca de elegermos políticos conscientes que vão sim fazer diferença pelo nosso país? E o mais impressionante de tudo é que o nosso povo não quer nada demais. Cada cidadão só quer chegar em um hospital e ter direito ao remédio que precisa, a um atendimento de qualidade, colocar seu filho na escola e não se preocupar com a insegurança. Já passou da hora de investirmos nos nossos jovens, que são empreendedores, que são líderes, que se destacam na ciência, na cultura, na educação. Nós não queremos tetos de gastos para a educação e saúde. Nós queremos finalmente o fim dos privilégios. Nós queremos todo aquele dinheiro que foi desviado de volta aos nossos cofres públicos. Agora é a nossa hora, é a hora de nós termos esperança. Nós não podemos entregar o nosso país ao retrocesso. A gente não pode fazer isso. Chega de polarização, não há salvador da pátria, não é hora de retroceder. É hora de cada um de nós, agora no domingo, fazermos a diferença no nosso país, sabermos escolher, nós colocarmos jovens dentro dessa casa de leis. Nós somos tão jovens, jovens o suficiente para não deixar que mais uma vez nos entregamos ao tempo perdido. Nós somos tão jovens o suficiente a transformar a nossa sociedade em busca de um país melhor.
O futuro, o presente e o agora do nosso país está nas nossas mãos. E a gente precisa correr para ter um Brasil melhor. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Senhoras e senhores parlamentares jovens, neste momento passa-se a eleição do presidente, do vice-presidente e do primeiro e segundo secretários do Parlamento Jovem Brasileiro. Comunico ao plenário que foram acolhidas pela presidência as seguintes candidaturas. Chapa número 1, Equidade. Integrantes, Unidade Progressista e Matriz Ponderada. Para presidente, Leonardo Mendes Frazão Filho. Para vice-presidente, Ana Júlia Leme Silva. Para primeiro secretário, Marcos Vinícius Portela Santos. Para segundo secretário, Lívia da Silva e Silva. Chapa número 2, Aliança Renovadora. Integrantes, Aliança Liberal, Partido Nacional Liberal e União Democrática. Para presidente, Leonardo Roveri Celane Ambrog. Para vice-presidente, Letícia Fernandes Oliveira. Para primeiro secretário, Francisco Natanael Lima do Nascimento. Para segundo secretário, Bruna Yara Gonçalves da Silva. Antes de iniciar o processo de votação, a presidência vai facultar a palavra aos candidatos a presidente de cada chapa inscrita, por 5 minutos. Concedo a palavra ao senhor Leonardo Mendes Frazão Filho, candidato a presidente pela chapa número 1. Muito bom dia. Eu poderia muito bem aqui falar sozinho, mas vocês já viram o nome da minha chapa, então eu queria chamar a minha vice, Ana Júlia Leme, por favor. Muito bem. Boa tarde, meu nome é Leonardo Frazão, eu tenho 16 anos. Eu estou muito feliz de estar aqui representando algo que eu acredito bastante, o engajamento juvenil. Eu fico muito feliz de poder ter encontrado jovens que pensam, assim como eu, em melhorar esse país. E pensam de uma forma progressista, pensam de uma forma democrática, que conseguem conversar entre si. E nós vivemos, como já foi dito aqui, num momento de polarização. Não é muito fácil você estar no centro, ou você é de extrema esquerda, ou você é de extrema direita. Não tem como você ser ponderado, não tem como você ser progressista com a cabeça nos trilhos. Você tem que ser doido. E não. A equidade pensa muito diferente. Em Bestializados, do José Murilo de Carvalho, onde ele parafraseia o Aristides Lobo, ele fala como na Primeira República a gente não tinha cidadão, a gente tinha 10% da população votando. E passamos por uma ditadura, nas últimas eleições tivemos por volta de 70%, e vocês acham que ainda temos, que já temos cidadãos? Eu acho que não. Eu acho que não temos cidadãos ainda preparados para a democracia, porque não investimos no que faz eles serem cidadãos, que a democracia precisa, que é a educação. E a chapa, ela está totalmente voltada para esses valores que fazem a gente ser igual e que fazem a gente poder ser cidadão. Eu quero muito que todos esses jovens que estão pensando junto comigo o futuro do meu país possam ter, na educação, naquilo que é público, um valor imensurável, um valor, um preceptório da grandeza do nosso país. E o alicerce para que a gente tenha liberdade política, ideológica, liberdade individual em geral, é a educação. Eu vou conceder aqui a palavra à Ana Júlia. Bem, a Natália Wolff, ela é uma escritora inglesa. Em uma das obras dela, ela diz que para você ter uma sociedade, você precisa de pessoas não que brilhem e não que se achem melhores ou que corram com pressa, mas sim pessoas que sejam elas mesmas. E eu fico muito feliz em encontrar 77 outras pessoas, além de mim, que estiveram dispostas a serem elas mesmas, a vir até aqui e defender seus ideais verdadeiramente,
E é isso que nós prezamos, o que nós somos de verdade. A Chapa Equidade pensa nisso o tempo todo. Até por isso nós temos essa pluralidade enorme aqui, né? O parlamento visa isso. Nós não estamos sozinhos nessa ideia e é muito bom ver a união com respeito a isso. A gente tem que dar voz a classes sociais que foram marginalizadas durante toda a nossa história. A gente tem que dar voz às mulheres, a gente tem que dar voz aos negros, a gente tem que dar voz aos LGBTs e a muitos outros que simplesmente foram silenciados por fatores históricos e sociais que nós ainda não aprendemos a questionar. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para construir ideias, nós estamos aqui para criar o futuro. Outra coisa, não acreditem se você sabe menos que seu colega sobre determinado assunto, ou, por exemplo, as pessoas que não estão aqui no parlamento conosco. Nós não somos superiores a elas, nós somos iguais. A nossa missão é, depois que acabar isso aqui, voltar para as nossas cidades e fazer a mudança lá. Fazer com que os jovens percebam que eles têm lugar de fala em todos os âmbitos da política. A gente vai conquistar esse país. A juventude de agora, eu acredito muito na nossa geração. Nossa chapa acredita muito na nossa geração e acredita em cada um de vocês. Nós esperamos representá-los. Ainda temos 1 minuto, certo? Então, eu queria, para finalizar, pedir a todos aqueles que estão comprometidos com os ideais aqui apresentados, de representação das minorias, de democracia plena, com todo mundo junto. E como a gente fez ontem. Ontem foi um dia muito estressante, mas eu acredito que todos nós saímos de lá satisfeitos, porque conseguimos encontrar o nosso nicho, onde nos sentimos felizes e bem, para poder compartilhar das nossas ideias. E ainda assim, me coloco à disposição de todos os partidos, todos os nobres partidos que estão concorrendo com a gente, porque o diálogo e a democracia não são para quem pensa junto de você, isso é muito fácil. O diálogo e a democracia que eu quero aqui no Parlamento Jovem Brasileiro é com quem pensa diferente. E eu estou junto com vocês, pensando ou não da mesma forma que eu. Muito obrigado. Esta presidência retifica o nome do candidato a presidente da chapa número 2, Leonardo Félix de Almeida. Concedo a palavra ao senhor Leonardo Félix de Almeida, candidato a presidente pela chapa número 2. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora e parabenizo a todos vocês, jovens deputados. Não há dúvidas que estamos vivenciando momentos indesejados. Todos os dias, novos conflitos nos assolam e cada vez mais o diálogo perde espaço, devido ao fato que tomamos nossas diferenças não como meio de unir e trazer a união para buscar o bem comum, mas sim como algo banal, onde só um lado deve permanecer. Diversos são os fatores que nos levaram a isso, que fazem que a nossa esperança e a vontade de nos unir e cuidar e zelar pelo que é nosso vá-se embora junto com as cinzas da nossa história. Eu acredito fielmente que nós podemos ser diferentes. Não é por acaso que estamos aqui hoje. Cada um de vocês possui uma história única, uma jornada singular, que superaram dificuldades e desafios para estar aqui hoje, juntos, nesse momento, lado a lado. Não apenas para expor ideias e criar vínculos, mas sim para dar voz àqueles que não a possuem, de representar o estado de vocês, o pessoal de vocês aqui nesse local e melhorar a vida deles. Sendo assim, proponho a vocês, acima de qualquer crença, gênero e ideologia, que possamos aproveitar a oportunidade que nos foi dada para construirmos um diálogo honesto e transparente, para que, além de nossos interesses políticos e partidários, possamos ser nós mesmos, sem fingimento, e verdadeiramente aprendermos com cada um que aqui está, jogar ele no olho e perguntar por que você está aqui, quais são suas ideias, eu quero aprender com você. Por fim, deixe-lhes uma reflexão. Trago comigo que não podemos fazer nada nessa vida sozinho. Somente podemos fazer algo juntos que realmente será algo significativo. Somente juntos podemos fazer algo que realmente faça sentido.
Martin Luther King disse uma vez que hoje é sempre o dia certo. Hoje é o dia de fazer as coisas certas e da maneira certa, senão depois será tarde. Não vale a pena mais gastar os dias de nossas vidas para lutar com aqueles que pensam somente em seus interesses, por aqueles que esquecem do mais importante, que é o nosso bem. Aqui onde estamos foi o palco de muitas escolhas e atitudes decisivas que definiram o Brasil, que mesmo entre tantos problemas, chamamos de nossa casa. Eu acredito que se tomarmos responsabilidade de nossas ações e também não abandonarmos o nosso destino ao acaso, aqui e agora podemos ser meios de transformação de vidas, de transformação da nossa nação, do nosso futuro. Eu acredito nisso. E vocês? Muito obrigado. Solicito a atenção das senhoras e dos senhores parlamentares jovens para o procedimento de votação pelo processo eletrônico, que está minuciosamente explicado no folheto já distribuído. Cada parlamentar jovem deverá escolher uma chapa, ou seja, deverá votar em uma chapa e não em nomes individuais. As cabines de votação se encontram do lado direito desta presidência. Está iniciado o processo de votação. A presidência vai facultar a palavra aos oradores por 3 minutos. Concedo a palavra ao senhor Bruno Balmer Coutinho, deputado jovem da edição de 2016. Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui discursando hoje. Então, eu sou o Bruno, do Rio de Janeiro, tenho 18 anos também, assim como a maioria do pessoal da mesa. E minha trajetória no PSDB começou faz tempo, em 2016, 2 anos atrás. Era aí que eu estava aí no lugar de vocês sendo empossado. E essa época é uma época que foi muito boa para mim. O PSDB foi a melhor semana da minha vida, eu poderia dizer. Fiz muitas amizades, conheci muita gente do Brasil inteiro, dos mais diversos posicionamentos políticos. E o que me motiva a estar aqui hoje, mesmo já fazendo tanto tempo da minha legislatura, é justamente o amor por esse programa e a oportunidade que ele traz a tantos jovens do país. Daqui saíram pessoas com garra, vontade e força para mudar esse país e até mesmo o mundo. Em pleno ano eleitoral, precisamos de pessoas com capacidade para lutar contra quaisquer projetos fascistas, racistas, sexistas, homofóbicos e toda qualquer coisa que fira a democracia. Não podemos deixar que o Brasil volte para 64, ou até mesmo para tempos mais antigos, o que parece ser a vontade da classe conservadora desse país. Devemos lutar sempre pela democracia e pelos nossos direitos como cidadãos. A esperança no Brasil, como sempre, está nos jovens. Eles que, desde momentos como a ditadura militar, os caras pintados dos anos 90, e até mesmo recentemente, na onda de manifestações de 2013, 2014, lutam e se engajam para tentar mudar a realidade. E o PJB, assim como todos os outros programas para a juventude que são feitos pelos órgãos federais, ajudam a juventude a se engajar nessa luta para ser ouvida e respeitada e lutar contra qualquer tipo de opressão. Então, o que eu tenho a pedir a vocês hoje é aproveitem ao máximo o que o programa tem a oferecer para vocês. Absorvam todo o conhecimento, façam muitas amizades e se envolvam cada vez mais no mundo do protagonismo juvenil. Com o tempo, vocês vão descobrir que são muito mais capazes de transformar a realidade do que imaginam. Eu mesmo considero o PJB um divisor de águas na minha vida, porque antes do programa eu não era uma pessoa muito engajada, assim, nem tinha muito conhecimento sobre esse mundo. E depois eu conheci muitas oportunidades, tive acesso a muitas coisas para poder me engajar mais e transformar um pouquinho a realidade. E
A semana aqui em Brasília parece bem curta, e de fato é. Quando vocês menos esperarem, já vai ser a hora de vocês irem para o aeroporto, pegarem um avião de volta para a cidade de vocês e se despedirem dos amigos que vocês fizeram aqui. Mas permaneça com os laços e a chama acesa por transformação. A simulação, como alguns diriam, dura só 5 dias, porém os efeitos que ela vai causar na vida de vocês são eternos. Vocês serão para sempre deputados federais jovens e sairão daqui pessoas completamente diferentes para mudar a realidade de vocês. Em tempos de crise política, econômica e ameaça à democracia, não só a nível nacional, é de jovens de vocês que o mundo precisa. Então, sejam essa mudança. Muito obrigado e desejo a todos vocês uma semana incrível. Concedo a palavra ao senhor Lucas Parisi Bernardi, deputado jovem da edição de 2017. Senhora Presidente, nobres colegas deputados jovens e público que nos acompanha através da TV Câmara. A democracia é conceituada por Lincoln como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Outrora, não é o que acontece e nem nunca aconteceu em nosso país. O governo não é do povo, pois não nos sentimos representados dentro deste Congresso Nacional. O governo não é pelo povo, pois votaram aqui projetos que beneficiaram os grandes financiadores das campanhas eleitorais. O governo não é para o povo, pois aqui estão políticos que assaltaram os cofres públicos, principalmente através do mensalão e do petrolão. Neste contexto, o que pedimos é que pelo menos cada um de nós tenha responsabilidade com o Brasil de fazermos com que a democracia não seja só uma esperança. O cidadão brasileiro se pergunta muito mais o que o Estado pode fazer por ele, do que o que ele, na condição de cidadão, pode fazer pelo Estado. A sociedade civil precisa romper com os mecanismos de dominação, precisa recuperar espaço político e precisa tornar mais equitativa a distribuição do poder. Por isso, deve participar da política, deve fiscalizar o seu representante, deve ir às urnas e deve participar das audiências públicas. A mudança que tanto clamamos e esperamos somente acontecerá se todos os cidadãos estiverem engajados. A mudança somente acontecerá através do voto e através da política. No próximo domingo, vamos usar a arma mais poderosa que temos contra a corrupção e contra a falta de representatividade: o título de eleitor. Todavia, é de suma importância que o usemos com cautela. O eleitor necessita conhecer o seu candidato, conhecer as suas propostas e, principalmente, conhecer o seu histórico. Assim, é preciso que o cidadão assimile o seu dever político e reconheça a sua responsabilidade para com o Brasil. Ainda, aqui, através deste programa institucional, podemos ver o clamor por mudança em cada um dos 78 projetos de lei que foram selecionados. Podemos ver que a nossa juventude está cheia de vontade e recheada
de ideias novas que irão mudar o país. Mas, para isso, é necessário também a participação dos jovens na política. É essencial aproximar a juventude da esfera democrática. Para a renovação e para a mudança, é imprescindível que as novas ideias estejam ocupando cadeiras neste parlamento. Ante ao exposto, urge votar na juventude, e não naqueles que estão há décadas neste emaranhado de corrupção e que conhecem toda e qualquer maneira de desviar o dinheiro dos pagadores de impostos. Os jovens que aqui estão e que por aqui já passaram são a esperança de um país melhor. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Deputados, está encerrada a votação. A mesa vai proclamar o resultado da votação. Chapa número 1, votos 40. Chapa número 2, 38 votos. Proclamo eleitos e empossados os membros da chapa número 1. Leonardo Mendes Frazão Filho, Ana Júlia Leme da Silva, Marcos Vinícius Portela Santos, Lívia da Silva e Silva. Concedo a palavra ao presidente eleito do Parlamento Jovem, Leonardo Mendes Frazão Filho, por 5 minutos. Bom dia novamente. Estou muito feliz com o resultado. Mas como vocês viram, foi um resultado apertado, nada foi fácil. E tem muita gente, como vocês já sabem, com um pensamento um pouco diferente. Vou repetir o discurso do meu último minuto. Estamos abertos a opiniões diversas. O partido e, acima de tudo, a chapa que aqui se compôs não é uma chapa de monolitismo, não é uma chapa autoritária. A autocracia jamais comporá a mesa do PJB se eu e a Naju pudermos ter uma influência sobre isso. Eu fico muito feliz com esse resultado, ambos aqui e o resto da composição da chapa, está todo mundo muito contente. Eu me sinto privilegiada, na verdade, de estar compondo isso. E, acima de tudo, se nós, de alguma maneira, conseguimos representar vocês que votaram na gente, fizemos nosso papel da maneira correta e vamos continuar com isso. Obrigada. A equidade popular. Excelentíssimos deputados, estamos em ano de eleição. É de conhecimento de todos que o cenário político em que o nosso país se encontra hoje é um dos mais caóticos da nossa história. Vivemos em uma era de extremismos e de fragmentação do espectro político, pautada na ausência do diálogo. Uma era de intolerância, na qual os indivíduos não estão mais preocupados em ouvir uns aos outros, apenas ditam a sua verdade, como se fosse a única existente e absoluta, acima de qualquer outra. Vivemos em um momento em que sinônimo de ser um político é ser um indivíduo corrupto, e a ação concreta de fazer política não faz mais parte da realidade social. A corrupção está banalizada. Já não ficamos mais escandalizados ao ouvir notícias do dinheiro público sendo desviado, do nosso dinheiro, e deveríamos ficar. Não nos escandalizamos mais ao verificar que, mais uma vez, os salários já altíssimos e os privilégios exacerbados de uma parcela restrita da sociedade foram aumentados, enquanto o povo brasileiro continua no mapa de fome. Assistimos com assombro ao aumento dos ganhos do Executivo, do Legislativo e até mesmo do Judiciário, paralelo ao aumento da nossa dívida externa. As demandas populacionais e as melhorias na condição de vida de cada cidadão são postas em segundo plano, negligenciadas por parte significativa dos políticos que exercem cargo na atualidade. Em todo o país imperam as máximas: irei votar naquele porque rouba menos, irei votar nesse porque rouba mais faz. Senhores, essa não é a democracia que deveríamos estar vivendo. Essa velha política não deve nos representar. Os políticos deveriam estar aqui, deveriam entrar nesse plenário para atender a demanda daqueles que elegeram como representantes. E tão somente isso. Em hipótese alguma, deveria ser tolerado que parlamentares usufruam de seu poder para benefício próprio, sobretudo por vias ilegais e que lesam a população como um todo.
O poder emana do povo e é visando o bem-estar do povo que deve se fazer política. Temos um país em que a educação de qualidade restringe-se a uma minoria, em que a saúde está em estado de precariedade e na qual a segurança só existe para um grupo seleto do corpo civil. Por isso, excelentíssimos, quero relembrar às senhoras e aos senhores deputados jovens a importância e o peso do papel de cada um de vocês aqui. Ao se tornar um jovem parlamentar, os senhores criam um compromisso com a cidadania, com os demais cidadãos da cidade de cada um de vocês vieram. Em tempos de guerras ideológicas e físicas, é sempre coerente relembrar a célebre frase do filósofo Mahatma Gandhi, a qual sempre levarei comigo e espero que os senhores façam também. A frase é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta reclamar da nossa política e não assumir o protagonismo dela. Deputados jovens, os senhores representam a nossa juventude, a juventude que não se deve calar ao ver nossa democracia degradada, a juventude que não tem vergonha de discordar e pretende dialogar, a juventude que está aqui para romper com o padrão político vigente, iniciar uma nova ordem política, em que, de fato, os cidadãos terão voz, independente do gênero, da orientação sexual, raça, condição financeira ou credo. Cada cidadão brasileiro possui direitos básicos garantidos pela Constituição Federal, que tem o poder superior a qualquer outro tipo de lei. E esses seres não estão sendo ouvidos, não estão usufruindo de seus direitos. A maioria sequer vive em nosso país. A grande massa popular sobrevive a duras penas. É hora de mudança, senhores. Que essa simulação saia apenas do mundo hipotético e que ela se torne real. Que as causas e projetos de leis que os senhores defendem hoje se tornem uma luta pelas demandas sociais, políticas e econômicas do nosso país de amanhã. A política precisa mudar, o Brasil precisa mudar e os senhores são os protagonistas dessa mudança. Muito obrigada. Declaro encerrada essa sessão.